Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje de português será primeiro a leitura da fábula em verso, tá? A cigarra e a formiga. Só que agora ela tá escrita em versos, tá? É na página 21 e na página 22. Façam a leitura e depois as atividades, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. Interpretação de texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Cinéia Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente? Porque essa fábula aqui, pessoal, lida anteriormente, foi da aula anterior que nós trabalhamos sobre a cigarra e a formiga, tá bom? Então, a gente pode dizer que o tempo que acontece as duas histórias, o lugar e os personagens são iguais? Se for igual, você põe sim e diz o porquê. Se for não, você escreve não e o porquê, tá bom? Número 2. Sublinhe no poema um verso que corresponde à fala do narrador. Você volta lá na poesia, na página 21 e 22, e sublinhe. O que é sublinhar? Passar um traço embaixo da fala do narrador, tá? Número 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Aqui, ó, tá a palavra esplendor, ela está destacada. Então, aqui você vai escrever uma outra palavrinha que tenha o mesmo significado de esplendor. Você pode colocar uma que você conheça ou você pode procurar no dicionário na internet, tá bom? Aí você vê o que você achar melhor. B. Como explicar o sentido do verso? Pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Aí tem 3 alternativas. Depois que você fez a leitura lá com bastante atenção, você vai saber o que significa pelo prazer de cantar. E faz um X na resposta que você achar correta, tá bom? Aqui, ó, faz um xizinho. Número 4. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado, que é esse aqui, ó, quase morta de fadiga, empregando palavras com sentido equivalente. Ou seja, você vai escrever quase morta de fadiga, mas com outras palavras que tenham o mesmo significado. 5. Circule no poema 3 versos em que a formiga descreve o que fazia. De novo, você volta lá na poesia, na página 21 e 22, e circula 3 versos que a cigarra descreve o que ela faz, tá? Então, você vai circular 3 versinhos. Depois, nós vamos para a página 24. Vamos lá. Número 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário da cigarra. Vai voltar lá na poesia, vai circular e pintar, tá bom? O sentimento da formiga em relação ao que a cigarra fazia. 7. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. Então, você vai reler esse trechinho e vai responder a perguntinha A. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Ou seja, quem? A cigarra ou a formiga queria ter um bom futuro? Você relê esse trechinho e põe a resposta aí na letra A. B. Releia o verso destacado, é esse que está mais escurinho, ó. Viver é um salto no escuro. E converse com os colegas sobre o que ele significa. Depois escrevam juntos uma ou mais frases que explicam esse verso. Essa você pode fazer com a ajuda dos seus pais, tá bom? O que será que significa viver é um salto no escuro? Depois temos a número 8. Nas fábulas, geralmente a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta fez diferente. Leia. A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. A.
O que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas e veja se consegue chegar a uma conclusão. Se quiserem, escrevam no caderno as conclusões a que chegaram. B. Para conversar. Qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresentem as opiniões e procurem justificar o que pensam. Então, pessoal, você vai ler esse trechinho, a moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha. Primeiro, na letra A, o que significa isso? O que ele quis dizer com esses dois versinhos? E na B, qual seria a moral que você daria para a fábula A Cigarra e a Formiga? 9. Agora expliquem. Por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema? Crie uma resposta coletiva. A número 8 você pode fazer sempre com a ajuda do seu pai ou da sua mãe, tá bom? Pode pensar junto e a conclusão que vocês chegarem, vocês podem escrever aí, tá bom? Como não tá o coleguinha aí, pode ser o pai ou a mãe. Depois nós vamos na página 25. Linguagem e construção dos textos. Comparando os textos, prosa e verso. 1. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Então, tem o texto 1, que é um trechinho da fábula A Cigarra e as Formigas, escrita em prosa. E tem o textinho 2, que também é a fábula A Cigarra e a Formiga, só que agora escrita em versos. Então, você lê os dois textinhos e observa principalmente como eles são escritos, a estrutura dele. E depois você vai responder aqui, ó. Leia o que está indicado no quadro, faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, lá no primeiro, tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. Aonde aparece isso? No texto 1 ou no texto 2? Aí você faz um X. E faz isso nas outras perguntinhas. Organizado em estrofes e versos, é organizado em parágrafos, texto em prosa, texto em verso. Então, você faz o xizinho, se é no texto 1 ou no texto 2. Tá? Então, são essas páginas, tá bom, pessoal? Não, já deu errado.